Então vamos para o nosso tema de hoje, são as objeções. Por que eu peguei as objeções, né? Na verdade, todo o tema que eu falo aqui com vocês são coisas que a gente vive no dia a dia, né? Acredito que vocês também, mas que eu vivo no dia a dia com os meus atletas, com os alunos da academia, ou até mesmo com dúvidas que aparecem de atletas aqui no Fábrica de Nadadores, que aparecem em competições, né? Enfim, são dúvidas frequentes que estão na rotina de todo mundo. Espera aí, deixa eu só acender minha luz aqui. Beleza. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou falar de 5 objeções que são mais frequentes, vamos dizer assim. Que é a questão da idade, é uma, várias pessoas falam. Os materiais, a maneira de usar o material, pode ser uma objeção para a sua evolução. As dores, quando aparecem as dores. As comparações, aí eu vou explicar daqui a pouco as comparações do que eu quero dizer com isso, e os objetivos, tá? Então são 5 objeções que estão inseridas no nosso dia a dia aí e que impedem a evolução de muitos atletas. Então a primeira delas, vamos falar da idade. Muita gente pergunta, Samir, comecei a nadar agora, tô com 30 anos, tô com 40, tô com 50 anos, dá tempo de aprender a nadar? Aprender a nadar, pessoal, é uma coisa que não tem idade. Pode ser novo, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso. Não tem hora para começar. Qualquer hora que você começar, vai aprender a nadar. Qual que é a realidade em relação ao resultado? Aquela criança que começou desde cedo, 4 anos, 5 anos, ela teve um desenvolvimento motor melhor. É a mesma coisa que começar a andar, né? Que começar a correr. A criança que fez atividade física na infância, ela tem uma coordenação motora melhorada, ela tem uma percepção do espaço-temporal melhorada, né? Ela tem uma percepção do esforço melhorada. Por quê? Ela é criança. Então, qual que é a diferença quando você fica adulto, quando você fica idoso e começa a nadar? Você já tem certos vícios. E esses vícios podem te prender nessa evolução da aprendizagem, ou você vai passar fácil por isso. Aí vai depender de cada um. Muitas vezes, a pessoa que começa mais tarde, ela vem com medo, vem com trauma, e aí tem que ser curado isso, né? Nós temos que curar o trauma dessa pessoa, o professor tem que curar esse medo da pessoa, né? Ensinar o atleta, o aluno, a controlar esse medo, essa ansiedade, que dá ansiedade, tá na água, é um ambiente novo, é um ambiente diferente. Mas a idade não pode ser um motivo de não permitir que você comece a nadar, de forma alguma, tá? Então, idade não é uma premissa para te bloquear, falar, não, eu não posso nadar, porque, mas e maratona aquática, Samir? É natação, né? Falei na última live, natação é natação, não tem natação de maratona aquática, natação de triatlon, natação é natação. Aprendeu a nadar? Vamos para a piscina mais funda, vamos aprender a flutuar, vamos aprender a sobreviver, e aí vamos para o mar, vamos perder o medo do mar, vamos controlar o medo de peixe, controlar aqueles medos, aquelas ansiedades que vocês tiveram na infância, na adolescência, na fase adulta, e vamos tocar. Então, idade não é de forma alguma um bloqueio para você começar a nadar, tá legal? Então, a primeira objeção, idade, já cortamos. Idade não importa, se você é jovem, se você é criança, jovem, adulto ou idoso, qualquer momento pode começar a nadar. O que deve levar em consideração é que o tempo de aprendizado vai ser maior do que quando uma criança. Se uma criança aprende em 6 meses, um idoso pode levar às vezes 1 ano, 2 anos. Eu acredito que nem chega nisso, mas alguns podem acontecer e isso não é um motivo para desistir, tá bom? Segundo, a questão dos materiais, e aí é muito importante. Porque os materiais, eles são muito bons. Eu adoro usar material, né? Eu sempre falo de materiais.
Quem vê os posts os stories que eu faço dos treinos, sempre tem material. Todo dia tem material no meu treino, por vários motivos. O primeiro motivo é que é motivante, né? O material ele motiva a gente, porque foge um pouco daquela mesmice que é nadar o crawl, que é nadar os estilos, né? Principalmente o nadador de maratona aquática, que 80, 90% do treino é crawl, alguns até 100% do treino. Então, quando a gente coloca material, a gente tem uma variação de estímulo diferente. Isso é motivante. Então, eu gosto muito de colocar material nos treinos dos meus atletas. Uso bastante, tá? Então, material. Porém, a gente tem que usar o material de maneira correta, né? A gente não pode usar o material de qualquer jeito. Então, pô, hoje eu vou usar só palmar. Hoje eu vou usar só pé de pato. Hoje eu vou usar só paraquedas. Machuca. O material ele pode ser lesivo, porque é uma resistência a mais que a gente está colocando no nosso treinamento. O palmar é uma resistência a mais para os braços. O pé de pato é uma resistência a mais para as pernas. Automaticamente é uma resistência a mais para a articulação. Então, se eu uso bastante palmar, eu tenho essa resistência para a articulação do ombro. Se eu uso bastante pé de pato, eu tenho essa resistência para o meu joelho, para o meu tornozelo. Se eu uso flutuador, eu tenho essa resistência na minha lombar, né? Porque a minha perna flutua mais, né? A perna dos atletas flutua mais, então a lombar, se você não acionar muito bem o abdômen, a lombar vai ficar curvada e você vai sentir dor na lombar usando o flutuador. Então, assim, o material, ele acaba tendo uma sobrecarga diferente. Então, a utilização do material ela é ótima para propriocepção, para correção de técnica, para ganho de força, para ganho de resistência de força, para motivação nos treinos, para fazer simulação de estratégia de prova. Então, usar o palmar no começo, para usar mais na força, depois o nado para encaixar a coordenação sem material, depois no terceiro quarto do treino você usa o flutuador, que é para dar frequência na braçada, e no final você põe o pé de pato para estimular a perna. Então, quer dizer, usamos todos os materiais e fizeram uma estratégia de prova. Então, o material é muito bom, porém, você não pode viciar com o material, porque na prova não vai usar o material, né? Então, é usar o material com objetivo e não usar o material para facilitar. O material não serve para facilitar, ele serve para ajudar você em alguma coisa. Motivação, resistência de força, propriocepção, técnica, estratégia, para tudo isso. Só que tudo isso tem que ser bem pensado. Não adianta assim, não estou fazendo tempo, vou colocar pé de pato para fazer um tempo bom. Está se enganando. Não estou fazendo tempo, comecei a cansar, vou colocar o palmar. Pô, não adianta, já falei numa outra live. Tá cansado e vai colocar palmar para fazer o tempo bom? Além de estar se enganando, está se machucando. Por quê? Já está cansado. Se não está conseguindo segurar o tempo, é porque está cansado. A musculatura está cansada, a articulação está cansada, o corpo está cansado. Aí vai e coloca um palmar. O risco de se lesionar é muito grande. Tá? Então, muito cuidado com a utilização errada dos materiais. Eu sou muito a favor da utilização, utilizo muito material, mas, como eu sempre digo, natação é uma matemática. Então, se você está usando um material no começo da temporada, 60% do treino você usa material, vamos pegar muito simples, 1.000 metros, um treino de 1.000 metros. 600 metros você usou material, 400 metros não, no começo da temporada. No final da temporada, você tem que estar usando 20% de material e 80% sem material, porque a sua prova vai ser sem material, então é uma especificidade. Então, a utilização de material é muito importante que seja controlada, que seja feita a matemática do treino e que você utilize com um objetivo específico e não para facilitar ou só para ser gostoso, tá? Porque é gostoso usar material, é gostoso variar material, mas você não pode viciar nisso, tá bom? Terceiro ponto, a questão das dores. Existem vários tipos de dores, né? Tem aquela, principalmente duas, que é a dor articular, três, né? A dor articular, a dor muscular e a dor mental. São 3 tipos de dores. Dor articular, perigosíssima. Começou a sentir pontada, começou a sentir
aquela dor no quadril que você não suporta, que fica ali, para e analisa, porque tem alguma coisa errada. Pode ser um movimento errado, pode ser postura, pode ser utilização exagerada de material, pode ser utilização excessiva, né, do movimento, que é natural. Pode ser uma musculação, pode ser a posição no trabalho, pode ser o jeito que você dorme, pode ser um monte de coisa. Só que muito cuidado para isso não ser uma objeção que te faça parar de fazer atividade física. Por quê? Por exemplo, qualquer um que tem dor no ombro, qualquer nadador que tem dor no ombro, quando vai em algum médico ou fisioterapeuta que não é do esporte ou que não entende da modalidade, vai falar o quê? A dor no ombro é da natação. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é da natação. Às vezes você é um dentista que fica todo torto, às vezes você é um médico que carrega paciente, às vezes você é um pai de recém-nascido que carrega o filho toda hora, que ajuda a esposa, que carrega as coisas, carrega a compra. Tudo isso é sobrecarga. Não é a natação em si que vai machucar. A natação, se a gente for pensar, ela é pouco lesiva, tem pouco impacto. Se fizer tudo da maneira correta, fortalecimento, utilizar o material da maneira correta, trabalhar as intensidades de maneira correta, o A1, o A2, o A3, o anaeróbico, tudo de maneira correta, a natação ela é pouco lesiva. A gente não se machuca só de nadar. Normalmente as lesões, elas são sobrecarga do dia a dia e não só da natação. É sobrecarga, óbvio, da repetição que você faz do nado, mas também do seu trabalho, do seu sono, da sua alimentação, da sua postura. Tudo isso tem influência. Então, muito cuidado quando a gente fala em dor. A dor, ela não pode ser uma objeção para fazer você parar de nadar. Então, essa é a nossa terceira objeção. Dores, elas não podem impedir que você nade. Se é dor muscular, então é alguma sobrecarga no treino. Talvez tenha feito 3 dias de treinos com muita intensidade, não fez a recuperação correta de 24, 48, 72 horas para dar uma intensidade, e aí você sente dor muscular. Ah, isso é lactato. Não é lactato. Isso são microlesões na musculatura. Quando a gente faz um treino forte, qualquer atividade física que a gente faz, a gente causa micro rupturas na nossa musculatura, o que é positivo, né? A gente machuca um pouquinho a nossa musculatura, porque depois de 24, 48 ou 72 horas, ela regenera, e ela regenera mais forte. Isso que é o treino. O treino ele dá uma machucadinha e torna mais forte, machuca e torna mais forte, machuca e torna mais forte, entendeu? Então, é importante que a gente sinta dor muscular, mas dor em excesso não é legal. Existem fases do treino que a gente vai sentir dor em excesso. Existem fases do treino que a gente não vai sentir dor em excesso. Tudo isso faz parte de uma boa periodização. E, mais uma vez, de um bom controle de carga, A1, A2, A3 anaeróbico, que foi o que eu falei bastante na semana da maratona aquática. E a terceira dor é a dor psicológica. Você chega para treinar, dormiu mal, comeu mal, está cansado, está irritado do trabalho, e aí você começa a inventar dores. E essa é a pior dor que tem. Essa é a pior dor que tem. Porque o nosso cérebro é muito forte. O nosso cérebro é muito forte. O cérebro manda. Nesse frio que está fazendo, em algumas cidades mais, outras menos, mas esse frio que está, não é fácil para ninguém levantar da cama e treinar. Não é fácil para ninguém sair do trabalho e treinar. Não é fácil. Mas é uma paixão que a gente tem, pô. É o lazer nosso, nadar é nosso lazer, nadar é nosso prazer, né? Então, não vou deixar de fazer isso. E isso, quem comanda? É a cabeça. Isso é a cabeça. Como é que eu vou me motivar? Vai se motivar pensando o seguinte: eu vou nadar porque isso me dá prazer. Eu vou nadar porque se eu deixar de nadar, no dia seguinte eu vou estar mal. Eu vou estar me sentindo mal nadando. Se eu ficar um dia sem nadar, eu vou emendar a semana toda. Não adianta, pessoal. Se você não está nadando por conta de frio, por conta de sono, isso é uma desculpa. Me desculpem falar isso, mas isso é uma desculpa que eu também me dou. Tem vezes que eu falo assim: nossa, eu tô cheio de trabalho para fazer.
não vou nadar e vou fazer o trabalho. Aí eu pego e faço o trabalho. Puta, quando acaba o trabalho, eu falo, cara, eu devia ter nadado. Na verdade, no meio. Porque se eu não nado, meu trabalho não rende. Aquela 1 hora de natação que eu deixei de fazer é 1 hora de rendimento que eu perco no meu trabalho. Então, pessoal, não deixem de fazer. A Amanda colocou, eu deixei meu bebê de 1 ano e 9 meses na cama e fui a pé nadar. Ainda estava escuro. Parabéns, Amanda. É isso. Entendeu? Se tem com quem, deixou o bebê com alguém, né? Se tem com quem deixar o bebê, vai. Eu falo para minha esposa às vezes, a Larissa, ela adora fazer atividade. E às vezes ela tá tão cansada que não é fácil para mulher. É muito mais difícil para a mulher do que para o homem quando tem um filho recém-nascido, um filho pequeno. Tem um filho de 3 anos e 3 e um de 1 ano e 3 meses. É difícil para a mulher. E eu falo para ela, Lari, vai, meu, vai fazer uma atividade, eu fico com as crianças aqui, me viro, que seja meia hora, que seja 40 minutos. Ela volta a outra pessoa. É importante para ela. Então, a dor mental é a pior dor que tem. E a gente não pode ser vencido por essa dor. É a pior dor que tem, mas é a dor que a gente não pode ser vencido. Tá certo? Porque é uma dor que o único que pode curar é você. Você pode curar através da sua força mental ou você pode curar através de trabalhos que vão te ajudar. Um psicólogo, uma coaching mental. A minha esposa trabalha muito essa parte, né? A Larissa, ela trabalha muito essa parte. Na Neuroesportes ela faz o trabalho cognitivo e na Invencivelmente ela fala bastante sobre esse trabalho emocional, sobre esse controle emocional e sobre como você ter ferramentas para vencer essa dor do cansaço, essa dor da falta de motivação. Então, 3 tipos de dores, moçada. A dor articular, que ela é perigosa, a dor muscular, que é uma sobrecarga de treino, que é fácil de corrigir, é só você reduzir, você nadar devagar, você fazer um regenerativo, e a dor mental, que é uma dor que só depende de você tomar uma atitude. Só depende de você tomar atitude. Eu me arrependo toda vez que essa dor me vence. São poucas as vezes, mas existem vezes que essa dor me vence e eu me arrependo e por isso eu me fortaleço cada vez mais. Tá bom? Então, quem quiser, curte lá o Invencivelmente, segue o Invencivelmente, que a Larissa ela tá dando sempre dicas e ferramentas para você fazer esse controle emocional e acho que essa fase que a gente vive é muito importante. Então, a terceira objeção que a gente tira fora é a dor. Falamos da idade, não tem idade para andar. Falamos dos materiais, usar da maneira correta e não se enganar com os materiais. Não usar para ser fácil, usar sim com objetivo. Falamos das dores e agora eu vou falar de um tema que é interessante. Uma objeção que são as comparações. As comparações elas podem nos destruir. A comparação pode destruir sua motivação, ela pode destruir a sua autoestima, ela pode destruir a sua paixão pela modalidade. Não se compare, não faz bem se comparar. Não faz bem você se comparar com outra pessoa. Ah, eu gosto de nadar com alguém do lado porque essa pessoa me puxa, tal. Legal, isso é ótimo. Treinar com alguém do lado, você se espelhar em alguém, isso é ótimo. Mas se comparar não é legal. Ah, pô, eu treino todo dia com o fulano, mas toda vez que eu vou para a prova, fulano me dá 2 minutos de diferença. Isso é uma comparação. Por que ele dá 2 minutos de diferença em você? Vamos ver o porquê. Não vamos comparar. Vamos analisar. A gente não tem que comparar, a gente tem que analisar. Como é que a gente pode melhorar na vida? Analisando. Como é que eu posso ser um profissional melhor? Analisando o mercado, analisando meus companheiros de trabalho, conversando com meus companheiros de trabalho, aprendendo, trazendo informação. Né? Por que nós abrimos o canal Fábrica de Nadadores? Tem gente que fala assim, pô, Samir, você abre o jogo, cara. Você fica dando informação para o público. Esse é seu trabalho, você está fazendo isso de graça. Pessoal, vamos lá, né? Então o professor de faculdade não pode dar aula, porque ele está formando as pessoas. Não existe isso. Né? A informação ela é de graça. Os estudos, eles estão aí, qualquer um pode estudar. Né? Então, assim, informação é informação. Não me arrependo. Eu passo informação, tudo que eu sei, eu passo para vocês. E passo sem medo. Por quê? Porque não adianta
comparar. Não adianta comparar. Eu confio no meu trabalho. Eu passo informações para vocês porque eu confio no meu trabalho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e essa troca faz com que a gente cresça, né? Então isso é muito importante. As comparações, elas não trazem nada. Comparação, sem você fazer uma análise, ela não agrega em nada, tá? Então assim, se a pessoa do seu lado faz o mesmo tempo que você e chega na prova, ela te ganha por algum motivo, qual é o motivo? Por que ela ganha você na prova? Pode ser vários motivos. Ela pode ter uma cabeça mais forte que a sua, porque ela não fica se comparando. Ela pode ter uma estratégia de prova melhor que a sua. Essa pessoa, ela pode no treino estar fazendo o mesmo tempo que você, só que ela tem uma técnica melhor que a sua. Essa pessoa, ela pode ter uma genética que favorece ela na questão de ter um VO2 melhor que o seu, de não ter um acúmulo de lactato, né? Então, estamos falando de fisiologia tão igual ao seu, né? Então, pessoal, não se compare. Ah, porque o Michael Phelps nada assim. Pelo amor de Deus, como é que eu vou me comparar com o Michael Phelps? Michael Phelps é um no mundo. Não tem como comparar a técnica do Michael Phelps e falar eu quero nadar igual o Phelps, né? Um erro muito comum, erro não, um equívoco, né? Porque o pai não tem muita noção. É falar assim, o filho está com 7 anos, fala, olha, eu quero que meu filho seja um Gustavo Borges. Poxa, 7 anos de idade, quero que meu filho seja um Gustavo Borges. Todo mundo quer, né? Mas assim, Gustavo Borges é um, né? Michael Phelps é um. E pode ser que ele seja melhor que o Gustavo Borges, pode ser que você seja melhor. Mas assim, não se compare. Se você quer se comparar com alguém, então faça exatamente o que aquela pessoa faz. E isso nunca vai dar certo. Porque cada um de nós é um ser individual, né? Nós somos seres individuais. Então, a pior coisa que tinha na minha infância era eu me comparar com os outros atletas. Isso me fazia mal. Toda vez que eu me comparava com os atletas, eu ia um degrau para baixo, né? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Acho que pouca gente sabe. Eu fui um bom nadador de piscina. Fui um bom nadador de piscina. Nas categorias de 9, 10, 11, 12 anos, eu fiquei 4 anos sem perder nenhuma prova. Todas as provas que eu nadava, eu ganhava. As únicas provas que eu tinha prata e bronze eram as provas de revezamento, porque não dependia só de mim. As outras eu ganhava todas. Eu nadava crawl, ganhava, eu nadava costas, peito, borboleta, ganhava todas. E aquilo pra mim era demais, né? Porque eu falei, pô, cara, eu sou o máximo, eu ganho tudo. E aí quando eu ia pros campeonatos, eu pegava o balizamento e eu olhava o recorde da prova. E aí meu técnico falou assim, cara, você tá olhando o recorde da prova? Eu falei, é. Ele falou, você não vai olhar o seu balizamento? Eu falei, não, eu quero bater o recorde da prova. Isso era, assim, eu era uma criança de 11, 12 anos. Eu estava numa fase de aprendizado, eu estava aprendendo sobre a vida, né? Isso eu não fazia por mal, pessoal. Não mesmo, tá? Juro que eu não fazia por mal. Eu sempre fui apaixonado por nadar. Mas como eu ganhava todas as provas, eu olhava o recorde porque eu falei, bom, eu vou ganhar essa prova, eu vou bater o recorde. E aí quando eu não bati o recorde, era uma frustração enorme para mim. A primeira vez que eu não bati um recorde, que foi com 12 anos, eu fiquei extremamente frustrado. Aí meu técnico sentou comigo, e essa é a nossa função, né, de professor. Eu sou técnico, mas eu sou formado em educação física, então eu sou um professor, um formador, e por isso que eu passo informações para vocês. Meu técnico sentou comigo quando eu não bati o recorde e falou, cara, você sabe por que você não bateu o recorde? Porque eu mandei você passar o 100 para tal tempo e você passou forte. Você passou forte porque você quis acompanhar o atleta do lado. Eu, como técnico, ele falou para mim, né? Ele falando, eu como técnico, eu sabia que o rapaz do seu lado, ele ia passar junto com você, mas que ele ia morrer depois. Mas você me desobedeceu. Você passou forte, aí você quebrou e você não bateu o recorde. Eu deixei de bater o recorde porque eu me comparei com a pessoa do lado e não bati o recorde. Para mim isso foi minha derrota. Na competição seguinte, que se a pessoa não tava, eu fui lá e bati o recorde paulista. Era 4,32, eu nadei 4,34 e depois eu nadei para 4,29, porque não tava. Por quê? Comparação, né? E aí,
Quando eu fui ficando mais velho, eu ganhava essas provas por quê? Eu fui descobrir isso depois, né? Porque eu tinha crescimento precoce. Então eu com 10 anos de idade eu já tinha pelo na axila, né? É, já tinha uma musculatura mais formada. Isso me tornava superior aos meus adversários. Eu tive crescimento precoce. Só que isso eu não comparava. Aí quando eu fiz 13 anos, 14 anos, que todas as crianças começaram a ter o mesmo desenvolvimento que o meu, eu comecei a tomar couro, pau atrás de pau. Eu era campeão paulista até o infantil, depois no juvenil 1, com 14 anos, eu fazia uma final, ficava entre os 8 no brasileiro, né? Eu fui campeão brasileiro e recordista brasileiro no infantil, 13 anos. Com 14 eu fazia final, com 15 eu não fazia nem final mais, com 16 eu não estava nem entre os 8 melhores do paulista, do estado, com 16 anos. E aí eu comecei a fazer a comparação certa, né? Então assim, eu comecei a não mais me comparar com os atletas. Eu comecei a pensar o seguinte, bom, agora nós estamos de igual para igual. O que eu preciso fazer para melhorar? E aí eu comecei a focar nos meus treinos, comecei a focar na minha alimentação, no meu sono, e aí eu desenvolvi. Então, moçada, comparações não é saudável. Não faça comparações com os seus adversários. E sim, faça uma análise do seu treino, da sua alimentação, do seu sono, da sua técnica e melhore por si. Melhore para você e não se compare. Então, nossa quarta objeção, comparação não vale a pena. Tira de lado e faça uma boa análise da sua vida, uma boa análise do seu treino, da sua periodização e das intensidades que você está fazendo, que isso vai dar resultado. E a quinta e última objeção é em relação aos objetivos. Os objetivos, ele tem que ser compatível com aquilo que você realmente é. Vamos lá. É importante que a gente tenha sonhos, é importante que a gente tenha objetivos, né? É importante que a gente tenha desafios na vida. A vida é feita de desafio. Quando a gente deixa de ter desafio, começa a perder a graça, né? Então, quando você tem o seu trabalho e você não tem um desafio no seu trabalho, você se acomoda. Às vezes você tem lá o seu salário, você tem uma vida boa, e você se acomoda e aquele trabalho começa a se tornar chato. Aquele trabalho que era legal, ele começa a se tornar chato. Você nada e você, participa de um circuito X lá, é legal, cara, gosto de nadar, daqui a pouco, putz, acabou, não quero mais, né? O que acontece muito com o pessoal do triatlon, faz o Ironman e quando passa o Ironman, pum, acabou, para, total, porque é intenso o treinamento. E aí quando acaba a prova, acaba o objetivo, acaba. Então é importante que a gente tenha objetivos bem estabelecidos e objetivos que fazem parte da nossa realidade. Eu sempre fui louco para ser um atleta olímpico. Louco, né? Eu sou nadador desde os 4 anos, tive a minha fase de vitórias, tive minha fase de derrota, tive minha fase de ascensão, tive minha fase de faculdade, tive minha fase de trabalho e tudo isso foi passando. E meu sonho olímpico ficou para trás. Mas sabe quando ficou para trás meu sonho olímpico? Quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, isso foi no ano de 2000, eu treinava com outros caras. Eu nadava crawl e esses outros caras, Gustavo Giroto e Caio Moredson, eles nadavam medley. O Caio Moredson, ele estava entre os 3 melhores do país e o Gustavo Giroto nadava 200 borboleta e 100 borboleta e estava entre os 5 melhores do Brasil. E eles treinavam na mesma raia que eu. Eu nadava crawl. Eu saía na frente deles. Eles chegavam para o mesmo tempo que eu ou até melhor. Quando a gente fazia tiro junto, tiro de 100 metros, por exemplo, eu ia de crawl, o Giroto de borboleta, o Caio de costas, eu nadava para 55, o Giroto nadava para 56 de borboleta e o Caio nadava para 57 de costas. Pessoal, eu comecei a perceber que meu sonho olímpico estava ficando para trás, porque eu treinava muito mais do que eles. Eu não estava me comparando com eles. Estou voltando no item anterior. Eu não estava me comparando com eles. Eu estava colocando uma realidade em pauta. Eu via a flexibilidade deles, eles eram mais flexíveis que eu.
Eu via a disciplina com a alimentação deles, eles eram muito mais disciplinados que eu, porque eu gosto de comer. Eu via a questão do talento deles de desenvolver o treino ali, de ter uma qualidade no treino, técnica. Eu não conseguia atingir aquela. Por quê? Porque não era para mim. Eu estava me esforçando o máximo, eu estava dando o meu máximo ali. Mas não era para mim, a Olimpíada não era para mim. Mas eu sabia que eu tinha chance de chegar numa seleção brasileira. Isso eu sabia. Uma seleção de categoria, um multination, alguma seleção brasileira eu tinha condições de chegar. Essa era a minha realidade. Graças a Deus eu enxerguei ela cedo e não me frustrei. Porque é muito ruim a gente colocar objetivos tão grandes que vão nos frustrar. Porque aí você se frustra com o objetivo e aí você se frustra automaticamente com a modalidade. Você acha que não nasceu para aquilo. Se eu não tivesse percebido isso, eu teria me frustrado com a modalidade e hoje eu não estaria aqui falando de natação para vocês, aos 17 anos. Porque eu vi que aquilo, eu era apaixonado por natação, aquilo me fazia bem, era aquilo que importava para mim. Então qual era o meu objetivo? Nadar para o resto da vida. Meu objetivo sempre foi esse, nadar para o resto da vida, trabalhar com natação. Aos 17 anos eu já estava sabendo, há tempos que eu ia ser professor de educação física. Eu não me vejo fazendo mais nada na vida além de ser professor de educação física. Não me vejo. Se eu for trabalhar no escritório, eu vou ser triste. Se eu for trabalhar com agricultura, eu vou ser triste. Se eu for ficar milionário com qualquer outro emprego, eu vou ser triste. Não vai ser legal. Posso ter o dinheiro que for, mas eu não vou ter a felicidade e o prazer que eu tenho em compartilhar isso com vocês. Então, pessoal, tenham objetivos claros e concretos, né? Sonhe alto, pense alto, se desafie, mas tenham objetivos de curto, médio e longo prazo. É muito importante, aprendi isso com um técnico aos 18 anos de idade. Ele sentou comigo e falou, cara, coloca no começo do ano aqui seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Eu coloquei. Meu objetivo de curto prazo era voltar a nadar 400 metros, de médio prazo era eu ficar entre os 8 no Paulista, longo prazo era eu ser medalhista paulista. E eu consegui isso dentro de um ano, porque eu fui evoluindo passo a passo. Então, coloquem objetivos de curto, médio e longo prazo. Samir, olha só, acabei de ver aqui, ó, o Thiago colocou, ó, meu sonho é 14 bis. Ótimo, sem dúvida você tem condições de fazer 14 bis. Mas Samir, eu nem nado. Tudo bem, vamos aprender a nadar. Então, curto prazo, vamos aprender a nadar. Médio prazo, vou fazer provas de 3, 5, 7, 10 quilômetros. Longo prazo, vou fazer a 14 bis. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Só sei que se esse é seu objetivo, você vai passar todos os dias da sua vida pensando que você quer fazer a 14 bis e você vai se dedicar todos os dias da sua vida e não vai deixar que a sua idade, que os materiais, que as dores e que as comparações sejam objeções para você chegar no seu objetivo. Beleza? Então, 5 objeções que eu acabei de falar. Idade não é um motivo para você deixar de nadar. Materiais não devem ser usados como facilitadores, e sim com objetivos claros e específicos. Lembrando que você vai nadar sem material na sua prova. Lembrando que você vai trabalhar seu condicionamento e brincar no mar sem material. Terceiro, as dores articulares, tem que tomar cuidado. Dores musculares, reduz a sua carga de treino. E dor emocional, dor mental, você tem que tratar. Você não pode ser vencido por ela, porque só você consegue melhorar. Procure um profissional. @invencivelmente. Curte aí. Segue que lá vocês vão ver muita ferramenta. Quarto, comparações só geram frustrações. Não se compare, porque você é um ser único, ninguém é igual a você. Ninguém nunca vai ser igual a você. Você pode ser melhor que qualquer um que você vê do seu lado. Lembrem, não é número de seguidores que fazem você ser notado, que fazem você ser uma pessoa importante. Todo mundo tem sua importância no mundo. Todo mundo que existe no mundo tem a sua importância. Até aquela pessoa que fica quietinha no canto, que você nunca notou no seu trabalho, ela tem uma importância na sua vida. Essa pessoa, ela é importante para alguém. Pode não ser para você, mas ela é importante para alguém.
você é importante para alguém. E quinto, objetivos claros, objetivos de curto, médio e longo prazo são essenciais para que a gente possa ter uma evolução, para que a gente se sinta motivado com a evolução e principalmente para que você tenha um caminho a percorrer e atingir o seu objetivo, o seu desafio e se sentir motivado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fiz ela do coração mesmo, tá? Porque foge um pouco aí do tema técnico, né, da maratona aquática, a gente foge um pouco disso e a gente entra muito nesse tema emocional, nesse tema mental, que é o que realmente controla a nossa motivação, é o que controla a nossa paixão, é o que controla a nossa vida. A cabeça nossa manda em tudo e quando você perceber isso, vocês vão ver a alavancada que vocês vão dar na vida de vocês. E eu falo isso, pessoal, porque a maratona aquática trouxe essa sensibilidade e trouxe essa paixão, né, que eu coloquei aqui para vocês hoje. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo sábado para vocês. Fico muito feliz, ó, a live maravilhosa, legal mesmo. Obrigado pelo aprendizado. Samir, parabéns pelo trabalho. Uma live bem humana. Obrigado, você nos motiva. Daqui a pouco eu começo a chorar, hein? Eu sou chorão, vocês sabem. Depois que eu tive filho, fiquei mais chorão ainda. A gente fica mais chorão, né? Então, pessoal, quando vocês se sentirem desmotivados, volta nessa live aí, assiste, que vai valer a pena, tá legal? Façam com o coração também. Essa história de que não posso agir com emoção, tenho que agir só com a cabeça, não. É a mesma coisa que falar que natação é só físico ou só cabeça. Não. Nossa vida é feita de físico e é feita de emoção. A gente tem que unir os dois para atingir os objetivos e fazer com paixão aquilo que a gente faz. E vou encerrar a live falando aquilo que eu sempre falo: somos todos capazes. Essa é a frase que define a live de hoje: somos todos capazes. Valeu? Pessoal, muito obrigado. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês gostam do trabalho e pode ter certeza que eu vou estar sempre, cada vez mais, colocando informações aqui para vocês, porque eu não acho que eu estou entregando o ouro, porque o verdadeiro ouro são vocês, somos nós como pessoa, como ser humano. Um ótimo final de semana para vocês. Fui, valeu.